micronutrientes. Agora, o novo rótulo, mesmos benefícios e composição nutricional. Como creio já seja do conhecimento da maioria de vocês, a Anvisa ela estabelece padrões de concentrações de calorias, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais do produto para ele ser considerado um substituto parcial de refeições que pode ser registrado para consumo no nosso país. Então, a Anvisa determina que o produto tem que ter no mínimo 200 calorias e no máximo 400. O nosso produto preparado tem em torno de 207, então estamos de acordo com a caloria. Proteína, de 25% a 50% do valor energético total do produto pronto para consumo. Nós atingimos 37%, estamos de acordo. Gorduras, até 30%, nós temos 14%, então está tudo dentro do padrão da Anvisa. E vitaminas e minerais, os micronutrientes, em torno de 33% da legislação, e nós estamos exatamente dentro desse critério. Então, aqui à direita, nós podemos apreciar a composição de macro e micronutrientes do nosso produto preparado com o Nutrev. Fica com 23 vitaminas e minerais, em torno de 207 calorias, 19 gramas de proteína, 38% dos valores de necessidade diária de cálcio e em torno de 6 gramas de fibras, grande parte dessas fibras com propriedades pré-bióticas, que não fazem só bem ao nosso organismo, mas também servem de nutrição para as nossas bactérias positivas da nossa microbiota intestinal, que melhora mais ainda os benefícios do produto para a nossa saúde e qualidade de vida. Outra informação importante que eu fico muito entusiasmado de falar para vocês é que de uns 15 anos para cá, nós temos a validação não só da Anvisa, mas também de instituições de credibilidade internacional, como a instituição dos Estados Unidos, instituição da Europa, todas validando que shakes preparados com critérios e com ciência e tecnologia são instrumentos seguros e eficazes para a nutrição e o controle de peso. Então, isso é algo que nos dá muita segurança para que a gente possa continuar consumindo os nossos produtos, proporcionando esse bem-estar para os nossos consumidores e nossos familiares. Agora, numa sessão de perguntas e respostas, eu queria antecipar aqui algumas questões importantes que surgem quando a gente faz um trabalho de acompanhamento com os nossos clientes. Uma pergunta que é recorrente: de onde provém os açúcares da lista de ingredientes do shake Herbalife? Neste caso, 98% do açúcar adicionado vem da frutose, o açúcar das frutas. E por que utilizamos a frutose? Primeiro, porque é um ingrediente necessário para oferecer energia, além de auxiliar no sabor delicioso dos nossos shakes. A frutose ela tem um sabor 73% mais doce do que a sacarose, que é o açúcar branco utilizado na culinária. Então, em menor quantidade, eu proporciono um prazer maior de adocicar o nosso produto. Também é importante para compor o mínimo de calorias, de 200 calorias, que a Anvisa exige para que ele seja considerado um substituto parcial de refeições. Uma outra questão é sobre o papel do açúcar em uma refeição. Nós sabemos que o açúcar, a função primária dele é fornecimento de energia. Além de dar o fornecimento de energia ao corpo, além de dar o sabor adocicado do produto, como nós já comentamos. Mas também é importante saber que o açúcar, ele juntamente com as proteínas, ele permite que a insulina, que é o hormônio que regula a concentração de açúcar no nosso sangue e que proporciona que esses açúcares entrem nas células e forneçam energia, essa mesma insulina estimulada pelo carboidrato, pelo açúcar, ela proporciona a entrada de aminoácidos. É por isso que é importante consumir também a quantidade suficiente de carboidratos, incluindo açúcares, para que você possa utilizar essa proteína para a manutenção e aumento da massa muscular e contribuir também para a saúde óssea. Agora, nós vemos que no rótulo que o produto tem 7,5 gramas de açúcar. E a pergunta é: isso não é muito do ponto de vista nutricional? Aí a gente vai para a Organização Mundial da Saúde, que recomenda limitar a ingestão de açúcares a não mais que 10% da ingesta calórica diária. Num consumo médio de 2.000 calorias por dia, 10% seriam 200 calorias. 200 calorias, se eu divido por 4, porque 1 grama de açúcar, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, eu teria aqui uma referência de consumo máximo de 50 gramas de açúcar por dia. Então, quando nós oferecemos
por porção 7,5 gramas de açúcar, nós estamos bem abaixo do consumo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, mesmo quando nós fazemos a substituição de 2 refeições principais pelo nosso shake. E só que, a título de comparação, o nosso shake preparado ele tem 8,5 gramas de açúcar e uma banana média madura tem 15 gramas de açúcar, apenas em uma banana. E também é importante mencionar que a frutose, muitas pessoas têm preconceito com a frutose e falam que a frutose dá problema para a saúde, que a frutose se transforma em gordura no corpo e traz distúrbios para o metabolismo. Isso tudo depende do contexto. Se você isola a frutose e coloca ela como componente de um açúcar, de um refrigerante, a resposta no corpo é uma. Mas se você come uma fruta inteira ou toma um shake Herbalife, a resposta no corpo é outra, por causa da complexidade dos nutrientes que afetam como essa frutose vai ser colocada para dentro do corpo, como vai ser digerida, absorvida e levada até as células. Então, aqui o conceito do índice glicêmico é muito importante neste momento para entender esta reflexão. Então, majoritariamente, o açúcar vem da frutose. Podemos dizer que a frutose é de baixo índice glicêmico? Sim, a frutose é um açúcar de baixo índice glicêmico. O que é, então, esse índice glicêmico? É basicamente a medida que classifica os alimentos, que são fontes de carboidrato, de acordo com a velocidade com que o organismo consegue transformar esse alimento ingerido em glicose sanguínea. Então, quanto mais alto for o índice glicêmico, maior será a velocidade com que ocorrerá a digestão e absorção, e muitas vezes não dá tempo do organismo utilizar esse açúcar como fonte de energia. E ele pode criar um pico glicêmico na corrente sanguínea e provocar reações metabólicas que vão transformar esse açúcar em gordura e não como fonte de energia. Então, a recomendação é que a gente tenha uma refeição baseada em carboidratos e açúcares que tenham médio ou baixo índice glicêmico. Vale lembrar que o índice glicêmico tem uma tabela que vai de 0, uma escala, melhor falando, que vai de 0 a 100, sendo que acima de 70 é considerado alto índice glicêmico. Abaixo de 55 é considerado baixo índice glicêmico. Entre 56 e 69 seria índice glicêmico médio. No caso da frutose, o índice glicêmico dela é estimado em torno de 20. Então, é um açúcar, um carboidrato de baixo índice glicêmico e de boa resposta metabólica quando colocado dentro de um contexto junto com outros nutrientes, como fibras, proteínas, como nós estamos vendo aqui neste slide. Como eu sei o índice glicêmico da minha refeição? Uma refeição completa e equilibrada que inclua alimentos, fontes de carboidratos integrais, ou seja, carboidratos que estão mais próximos das suas fontes naturais, que vêm não só com fibras, mas também com fitonutrientes, vitaminas, minerais e outros componentes importantes, também fontes de proteínas, gorduras boas, fibras, tudo isso afeta o índice glicêmico dos carboidratos que você está ingerindo. Então, possibilita que você tenha aí um índice glicêmico médio ou baixo. Isso acontece porque a combinação dos alimentos, principalmente a fibra, é responsável por controlar a velocidade com que o carboidrato vai ser digerido e a liberação da glicose na corrente sanguínea. No caso da frutose, também deve-se o baixo índice glicêmico dela, porque antes de ir para a circulação, ela é absorvida no intestino e levada para o fígado, e no fígado ela é transformada em glicose antes de cair na circulação sistêmica. Então, a ideia é entender esse gráfico aqui para a gente concluir. Vocês estão vendo aqui a concentração da glicose plasmática no eixo vertical e o tempo após a refeição em horas no eixo horizontal. O que é que acontece quando você ingere um alimento que tenha alto índice glicêmico? A digestão e a absorção é muito rápida, ocorre essa elevação na concentração de glicose no sangue, automaticamente o pâncreas responde com uma produção muito grande e rápida de insulina, e isso faz com que esse pico seja decrescente e provoque uma reação de hipoglicemia, e essa hipoglicemia ela vai ter basicamente 3 efeitos no nosso corpo. Afeta a nossa capacidade de concentração, afeta a nossa fome e transforma esse carboidrato que foi rapidamente colocado para dentro dos tecidos, muitas vezes mesmo que o tecido não precise, pelo excesso de insulina, devido a seu alto índice glicêmico, ele é convertido em gordura de reserva em vez de ser utilizado como fonte de energia.
Então, a ideia é que a gente ingira carboidratos associados a fibras, a proteínas e a gorduras boas para que o seu índice glicêmico seja médio-baixo e que a sua entrada no corpo não provoque picos, e sim fique dentro da taxa de normalidade, permitindo que o organismo de uma pessoa que pratica um estilo de vida ativo e saudável possa utilizá-lo como fonte de energia, que é a sua principal função. Então, aqui, meus amigos, nós concluímos a nossa apresentação, desejando a todos um ano de 2023 espetacular, com muita saúde, prosperidade e felicidade a todos. Aproveitem o novo lançamento. Saúde a todos.